Vamos à palavra do Senhor. Então, o nosso tema, né? O poder da obediência. Estamos no 4º elo desta campanha de 7 semanas. E o texto base, o texto-chave, está lá em João, capítulo 14, verso 21, que diz: quem tem os meus mandamentos, em outras versões fala, quem guarda os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. O texto continua, né? Será amado por meu Pai, eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o poder da obediência. E vamos lá para Êxodo capítulo 20, nós vamos mexer bastante com a nossa Bíblia. Êxodo capítulo 20, o verso 3 em diante, diz assim. Amém? Todos acharam? Como diz o Cláudio, quem não achou, diga EBD. Amém? Então diz assim: não terás outros deuses além de mim. Não terás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, nas águas debaixo da terra. Não te prostrará diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-se do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum. Nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos, nem seus bois ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Então, aqui nós lemos o quê? Os 10 mandamentos. E lá em Mateus, capítulo 22, verso 36. Mateus, capítulo 22, verso 36, diz assim: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, toda a sua alma e todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo mandamento é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos ler também lá em Marcos 12, 28 a 34, que diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo é: ame o seu próximo como a ti mesmo. Não existe maior mandamento do que estes. Amém, amados? Então, quando nós falamos em o poder da obediência, nós precisamos voltar à palavra do Senhor e ver, mas obedecer ao quê? Né? Obedecer aos mandamentos do Senhor. Como podemos obedecer se não os conhecermos? Nós precisamos examinar, meditar na palavra de Deus. Nós vamos falar um pouquinho, então, sobre esses 2 principais mandamentos. O primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. Ali em Mateus nós lemos que destes 2 mandamentos dependem toda a lei de Moisés e os profetas. Todas as outras coisas que foram ensinadas, depende da gente obedecer esses 2 mandamentos. Amar a Deus em primeiro lugar, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Será que nós temos feito isso? Será que nós temos praticado isso? E se nós temos praticado, por que será então que existe adultério,
no meio do povo? No meio do povo de Deus? Por que será que existe furto? Às vezes rouba a paz do outro, rouba a tranquilidade de espírito, rouba a autoestima. Por que será que existe calúnia? Né? Não dirás falso testemunho, e aí a gente vê, fui caluniado, inventaram coisa ao meu respeito. Por que no povo de Deus existe isso? Não deveria. Por que existe cobiça? Porque ali diz não adulterarás, mas também diz não cobiçarás. E às vezes a gente acha, não, mas eu não pequei, mas o olho, só Deus sabe o que passa no coração. Então, não cobiçarás, nem a mulher, nem o boi, nem o jumento, nada. Você não vai cobiçar nada do que é do teu próximo. Isso é mandamento. Só que, às vezes, a gente não consegue obedecer os outros mandamentos, como diz, desses 2 dependem todos os outros, porque a gente não cumpre os 2 primeiros. A gente está em falta no básico, nos 2 primeiros. E o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, é sobre isso que eu gostaria que a gente meditasse nesta tarde. E o que seria a definição de amor? Eu fui atrás desta definição de amor, e é uma definição bem complexa. Tem muitas variedades, muitas, mas eu gostaria de ficar com algumas que eu encontrei aqui, e o psicólogo Eric Fromm, ele fala que o amor é uma atividade. Isso a gente já sabe, né? O amor não é só, ele diz que não é apenas um afeto passivo, ou seja, não é só um sentimento. O amor, ele é uma ação. Tanto é que é um verbo, a gente conjuga o verbo amar. Eu amo, tu amas, ele ama. Então, isso demonstra que é uma ação. Ele precisa ser algo ativo. E em 1 Coríntios, vamos para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus também fala sobre o amor. 1 Coríntios, capítulo 13, tão conhecido por todos nós, né? Que a gente, às vezes, até decora os primeiros versículos aí. Então, 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4. Verso 4, que ele fala o amor né? O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira com facilidade, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Até aqui, até o verso 7. Essa é a definição de amor aqui em 1 Coríntios. O apóstolo Paulo nos dá esta definição. E eu fui atrás de outras definições também, encontrei algumas outras para o amor, que diz que o amor é querer impor condições ou exceções. O amor não é precisar, mas é escolher, é preferir estar com alguém. O amor não é por uma necessidade, mas é por eu gostar de estar perto. O amor, então, é desejar conhecer mais esta pessoa, querer esta proximidade. Será que nós amamos ao Senhor? Será que nós desejamos estar perto do Senhor, conhecer mais ao Senhor? Será que nós desejamos estar com Ele, não porque nós precisamos, mas porque isso nos enche de prazer? Estar na presença dEle enche o nosso coração de contentamento, de alegria, de paz, e não porque a gente precisa. Então, eu gostaria que a gente conversasse um pouquinho como o que a gente pode fazer para isso se tornar mais prático na nossa vida. E eu gostaria de falar sobre uma palavrinha chamada condicionamento. Condicionamento. Quando a gente vê alguém que vai na academia, irmãos, eu tenho que confessar meu pecado, eu não gosto. Eu não gosto de academia, eu não gosto de lugar fechado, fazer atividade física em lugar fechado, eu prefiro fazer uma caminhada, mas tem quem goste de academia. E quando a gente vê alguém na academia, às vezes a gente até, alguns usam o termo, é rato de academia, porque está sempre lá na academia, gosta de estar lá. Mas será que a pessoa já nasceu assim? É difícil. A pessoa precisa ir se condicionando, ela vai treinando. Quando a gente inicia uma academia, já tentei várias vezes, né? O personal ali, ele passa uma série de exercícios para se fazer, e são exercícios com peso mais leve, mais fácil, com
quantidade de séries que você tem que fazer, menos vezes que você tem que fazer, até que o seu corpo vá pegando condicionamento. Quanto mais você faz, mais peso, maior o número de séries, mais você vai condicionando o seu corpo. Então, quando a gente fala em condicionamento, a gente está falando de treino, a gente está falando de criar hábito. A atividade física é um hábito que a gente precisa criar em nós. E com Deus não é diferente. O problema é que a gente fala que ama a Deus, né? E aí ainda coloca o café junto ali. Ama a Deus, café é a sigla para com todo o coração, com toda a alma, com toda a força e com todo o entendimento, né? Fala, eu amo a Deus assim. Mas a gente não ora. Quase não ora. A gente não tem o hábito de viver uma vida de oração. Ah, mas eu oro, aonde eu estiver, eu estou orando. Sim, mas Deus quer um tempinho especial com Ele também, né? Ele quer ali uma exclusividade, né? E por que será que a gente não ora? Porque a gente não tem tempo. Nós somos ativistas. Misericórdia, Senhor, que isso venha ser virado uma chavinha hoje. Não tenho tempo, Senhor, para orar. Dobrar o meu joelho e orar, não... Eu pego no sono quando eu estou de joelho orando. Só que assim como aquela pessoa que vai para a academia e começa a fazer devagarinho o seu treino, começa a condicionar o seu corpo devagarinho, nós também podemos fazer isso devagarinho. Só que às vezes a gente não faz tem outras coisas, né? Se a gente fosse conversar aqui sobre isso, certeza os irmãos falariam outros motivos. Por que a gente não vive uma vida mais intensa de oração? Às vezes é preguiça. Ah, não. Estou com preguiça, não vou dobrar o meu joelho aqui, vou deitada do jeito que eu estou, Deus ouve, claro que Ele ouve. Mas você sabe que amar vai um pouquinho de sacrifício? É ou não é? Quando alguém diz que ama a gente, e aí você pede alguma coisa, a pessoa faz corpo mole, nunca tem tempo para você, nunca pode fazer nada. Você acredita que essa pessoa te ama? Você fica assim, ama, sei, né? Aí, primeiro, deixa eu ler aqui onde que está escrito, que eu anotei agora que veio na minha mente ali. 1 João 3,18 vai dizer, filhinhos, não amemos só de palavras. Às vezes a gente ama só de palavras, né? Senhor, eu te amo tanto, a gente canta a coisa mais linda, a igreja toda cantando, Senhor, nós te amamos. Mas aí, na prática, a gente deixa a desejar. Então, o apóstolo João, ele está chamando a gente filhinhos. Não ame só de palavras. Ame na prática, faça. Tenha atitudes que demonstrem o seu amor pelo Senhor. E que demonstrem esse amor de que Ele está em primeiro lugar mesmo na sua vida. Tire um tempo exclusivo na sua agenda para passar com Deus. No seu dia, nós temos 24 horas por dia, né? A gente tirar um tempinho ali para passar com o Senhor no nosso dia. E às vezes a gente pensa, mas por que precisa fazer isso? Deus sabe que a gente precisa dEle. E Ele quer se relacionar conosco. Ele tem prazer em se relacionar conosco. Muitas coisas nós não conseguimos fluir ou não conseguimos vencer na nossa vida, até mesmo do nosso eu, do nosso ego, do nosso caráter, porque a gente está negligenciando o primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Então, a gente precisa verificar com honestidade no nosso coração o que tem roubado isso de mim, esse meu tempo de estar com Deus. E eu acho que ninguém, ou raras exceções, o crente aceita Jesus e já começa a orar 1 hora por dia. Teve alguém aqui que foi assim? Tipo, aceitei Jesus, já fui para 1 hora de joelho. O irmão do Cláudio, lembrei agora, né, Cláudio? Mas não foi por vontade própria, não. Ele aceitou Jesus, ele foi no círculo de oração com a irmã dele, e era um culto da Assembleia de Deus, onde as irmãs passavam 1 hora de joelho. E ele foi nesse culto com a mãe dele, e ficou 1 hora de joelho, foi o primeiro culto dele, e aceitou Jesus ali. Bem mais de 1 hora. Mas, conosco, geralmente é o quê? A gente ir condicionando o nosso organismo, o nosso ser todo, para que isso se torne um hábito na nossa vida. A gente ter o hábito de falar com Deus. Quer ver uma coisa que às vezes a gente falha e é tão básico nesse hábito da oração? A gente está com dor de cabeça.
que a gente faz? Qual a primeira coisa? Estou com dor de cabeça. Honestamente, qual a primeira coisa que a gente faz? Dorflex, Anador, não sei qual outro remédio aí para dor, né? Que cada um tem sua preferência, o organismo dá mais certo, vai lá para o remedinho. Sendo que a gente sabe que há poder na oração, há eficácia na oração, mas a gente está tão desabituado a isso que a gente recorre ao meio mais prático. Vou tomar um remedinho. Aí o remédio não faz efeito, a gente vai, irmãos, ore por mim, que eu estou com uma dor de cabeça que não passa. A primeira coisa não é o Senhor. A primeira coisa é o remedinho. Nada contra tomar remédio. Claro que a gente vai tomar. Eu tomo Dorflex, mas a gente trazer isso como hábito para a nossa vida. É a primeira coisa a gente recorrer ao Senhor. Então, a gente sabe que há eficácia na oração. A gente sabe que é muito bom orar. Quando a gente se derrama na presença de Deus, a gente não quer sair mais. É uma coisa maravilhosa. Só que nem sempre, amados irmãos, vai fluir assim com tanta leveza a oração. E você vai precisar orar, não porque você está sentindo vontade, porque está bom estar ali orando, mas porque você sabe que você precisa do Senhor. Precisa se tornar um hábito. Eu faço porque eu preciso. Então, saber de uma verdade, saber que ela é fundamental, saber que ela é poderosa, não resolve se ela não for praticada. A verdade por si só pode vir no culto, pode vir quantas vezes for necessárias, quantas vezes você sentir desejo no teu coração, mas se sair da porta para fora ali e esquecer a verdade e não praticá-la, ela não vai trazer os benefícios. O benefício, o poder está na obediência. Eu vou fazer. Eu vou cumprir com o Senhor os meus votos. Eu vou ter prioridade com o meu tempo com Deus. Eu vou colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. E o amor, como diz o apóstolo João, ele não pode ser só em palavras, ele precisa ser na prática. E a gente não tem como afirmar que ama se a gente não quer estar perto, se a gente não tem proximidade, se a gente não quer buscar intimidade. Às vezes a gente até ama um famoso, um cantor famoso. Se a gente pudesse, a gente não estaria perto? Estaria. Nossa, essa pessoa parece cheia de Deus. Se eu pudesse, estaria pertinho dela. Queria estar perto dela. Já ama até sem conhecer. Agora, com Deus, que a gente tem liberdade, que a gente pode estar perto, por que a gente negligencia? É falta de hábito, falta de condicionar o nosso corpo, todo o nosso organismo nessa prática, de se aproximar de Deus, de amar Ele na prática, no dia a dia com as minhas atitudes. Porque quando eu sei de uma verdade e não pratico, não coloco em prática, o que me resta é frustração e vergonha. Eu sei que eu sei que isso está com livre acesso, né? Nós temos livre acesso a Deus através de Jesus Cristo, mas não fazemos, não vai ter resultado. A gente só vai ficar com vergonha, frustrado, as coisas não andam, a gente não sabe por quê, porque Deus está falando que a gente precisa fazer e a gente não faz. Então, precisamos desenvolver esses hábitos, não ser somente ouvintes, mas praticantes da verdade. Minha vida com Deus, ela precisa ser inegociável, e o Cláudio parecia até que tinha lido o meu esboço aqui, mas ele não leu não, porque não deu tempo. Mas precisa ser inegociável, o meu amor a Deus precisa ser inegociável. Não se restringe ou não está atrelado às condições. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7 vai dizer que nós não andamos por vista, mas por fé. Então é inegociável, ainda que as circunstâncias pareçam estar todas contrárias, as coisas parecem que não estão fluindo, não está dando certo, eu continuo crendo em Deus, eu continuo agarradinha com Ele, eu continuo apaixonada por Ele, isso é inegociável. Eu não posso acreditar em Deus num tempo e daqui a pouco as coisas começam a apertar, a estreitar, eu falo, Senhor, será que o Senhor me ama mesmo? Já nem sei se o Senhor existe. Não, a
fé vai além do que a gente está passando, além do que a gente está vivendo, ela é inegociável. E, como eu falei, ela requer um esforço. Esse tempo com Deus requer um esforço, precisa ser com muita insistência. A gente não pode, não, eu não consigo, não gosto, vou insistir. Igual quando a pessoa vai para a academia e às vezes não consegue sozinho também, e ele precisa contratar um personal, alguém que vai estar puxando a orelhinha ali, falando, faz assim, faz direito essa série, você está fazendo errado esse exercício, né? Ainda que a pessoa saiba qual exercício é para fazer, qual é a série que é para fazer, ele precisa do personal ali para estar prestando conta. Às vezes o que nós precisamos, amados, é de alguém para a gente prestar conta, um mentor, um discipulador. Quando a gente não se sujeita e quer fazer as coisas do nosso jeito, sozinhos, a gente acha que a gente consegue sozinhos, às vezes a gente fica checando gelo. Deus tem muito mais para nós, mas a gente não avança, a gente não progride na fé, porque a gente não sai daquele beabá básico de vir no culto e estar satisfeito. A gente precisa desejar, como o Senhor disse, com todo o coração. Isso diz de intensidade, diz de paixão, diz de força, querer estar mais perto de Deus e usar todos os recursos possíveis para alcançar isso. Não, eu não vou me contentar em vir no culto apenas. Eu quero mais de Deus, eu quero ser discipulado, eu quero participar de uma célula ativamente para estar em comunhão com pessoas que têm essa proximidade com Deus. Busque alguém idôneo para compartilhar o seu coração, para falar das suas fraquezas, falar das suas dificuldades de estar com Deus em oração. Busque ajuda em oração, fale, vamos orar comigo. Busque um personal da fé. Brincadeira, é um discipulador. Mas é como se ele estivesse te treinando para isso. Vamos lá, vamos avançar. Tem muito mais para você, mergulha fundo. Busque alguém, então, idôneo para te acompanhar, para fazer esse discipulado com você, para te empurrar, para que isso não fique ali na superficialidade. E às vezes, amados irmãos, como a gente vê na academia, tem gente que prefere musculação, tem gente que prefere crossfit, tem gente que prefere funcional, tem tantas coisas, né? Eu já tentei algumas e não me adaptei. A melhor coisa para mim é caminhada, que eu gosto da coisa ao ar livre. Mas, às vezes, a pessoa vai falar para você assim, eu oro assim, desse jeito, e você vai precisar buscar a forma sua particular de estar com Deus, mas não desista, busque isso, porque, às vezes, uma pessoa dobra o joelho e quando ela vê, passou 1 hora e ela levanta dali renovada, e glória a Deus e aleluia, e às vezes... O Cláudio já pregou isso, né? Que às vezes fala, vou só agradecer, não passou 5 minutos, ele achou que já tinha passado 1 hora. Por quê? Porque às vezes a sua forma de estar com Deus é diferente. Então você vai precisar orar, colocar um louvor, começar a adorar a Deus, depois vai voltar para a oração, segue aquele reloginho de oração, agradecimento, intercessão, volta para a adoração novamente, e você vai gradualmente aumentando esse tempo teu com Deus. Começa com 10 minutos, depois já vai aumentando, assim como um treino na academia que vai aumentando o número de séries, vai aumentando o seu tempo com Deus, mas não fique estagnado. Não se conforme em ficar no raso e não conhecer a Deus na intimidade. Na intimidade. E aí, o Senhor Jesus vai falar assim, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Como que eu vou saber os mandamentos do Senhor e guardar se eu não leio a palavra? Está aí outra forma da gente demonstrar que ama o Senhor, querendo conhecer a sua palavra, o que foi que esse amado da minha alma escreveu, para que eu tivesse conhecimento. Como que eu posso dizer que ele é amado da minha alma, tudo para mim, e eu nem leio o que ele me deixou como instrução? Eu nem sei o que está na palavra. Então devemos sim orar, buscar a Deus, querer estar perto dele e aprender
aprender com a palavra, meditar na palavra. Então, aqui fica outra dica, né? Quanto à oração, ir aumentando gradualmente o seu tempo com Deus e fazer isso de forma personalizada, de forma que você vê que você está conectando verdadeiramente com Deus, de forma consciente, né? Como diz Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, de uma forma consciente, você estar ali no seu tempo com Deus. E outra coisa é ler a palavra. Às vezes um versículo do seu devocional pela manhã, você lê aquele versículo e faz perguntas para esse versículo. Isso é meditar na palavra. Meditar. Salmos capítulo 1, né? O Salmo 1, ele vai falar que não tem prazer, né, na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está o quê? Na lei do Senhor. E na sua lei faz o quê? Medita, só ali, num tempinho, de dia e de noite. A palavra de Deus dentro de nós, a palavra de Deus na nossa mente constantemente, a palavra de Deus nos dando resposta para situações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. O que eu vou fazer? A palavra de Deus nos ilumina. Ela é lâmpada para os meus pés, ela é luz para o meu caminho, mas eu preciso ler. Não posso me contentar só no que eu aprendo aqui no culto. Eu preciso ler em casa. Você tem dificuldade de leitura? Tem o aplicativo que fala, que tem o áudio. Então, você pode colocar ali e ficar ouvindo, mas encha o teu coração com a palavra. O Cláudio citou uma coisa aqui durante o louvor, né? Que às vezes o nosso problema se torna maior do que o nosso Deus. Né? Quão grande é o meu Deus, o nosso Deus é muito maior. Mas sabe por que às vezes o nosso problema se torna maior do que o nosso Deus? Porque é isso que está bombardeando a nossa mente. A nossa mente é como se fosse uma gaveta, onde tem várias roupas. E aí, as primeiras peças, as peças que estão em cima, são as peças que a gente mais acessa, e lava, e guarda de novo, e está ali naquela pilha, e são as mais fáceis de serem acessadas. E quando a gente vai arrumar, organizar aquela gaveta, a gente vê peças que a gente tinha até esquecido que tinha. Não sei se já aconteceu com vocês, um armário, você até esquece que tinha aquilo ali. Por quê? Porque está acessando só o que está em cima. O nosso cérebro é mais ou menos assim. Ele acessa com facilidade aquilo que a tua memória guardou recentemente. As memórias mais recentes ele acessa com mais facilidade. Se você leu a palavra de Deus a semana passada e se foi bombardeado a semana toda com os seus problemas, o que ele vai acessar com facilidade? Os problemas. Agora, se você enche o teu coração, a tua mente com a palavra de Deus, os problemas ficam lá embaixo. Então, quão grande é o meu Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. A palavra de Deus está ali, fresquinha na tua mente, te dando forças, você sempre lembrando que Ele é o teu Deus, que Ele é o teu Senhor. Amém? A questão é que não podemos só ouvir isso aqui, né, que a gente está conversando, a gente não pode só ouvir e sair ali fora e esquecer. Em Tiago, capítulo 1, né, verso 22 ao 25, deixa eu ler aqui, fica mais fácil. Tiago, capítulo 2, verso 22 ao 25, diz assim: você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. A fé foi aperfeiçoada pelas obras. É a prática, é o dia a dia, é aquilo que eu faço no meu dia a dia. E aí cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado com justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Quando a gente coloca em prática isso, a gente tem proximidade, a gente tem intimidade com o Senhor, somos seus amigos. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Então eu creio, Senhor, eu creio, mas a minha obra tem que andar junto com a minha fé. Ali, no dia a dia, no meu tempo com Deus, no quarto secreto, na minha intimidade, no meu particular. Então, orar, ler a palavra de Deus, nela meditar de dia e de noite. Oséias capítulo 6, verso 3 vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor.
Não tem quem saiba tudo do Senhor, nós precisamos conhecê-lo e conhecê-lo mais e mais e mais. Ele é uma fonte inesgotável. Não se dar por satisfeito, então, em estar aqui no culto, mas procurar ler a Bíblia em casa, ter tempo de oração com o Senhor, participar da célula, procurar um discipulador, alguém que vai te acompanhar, que vai te mentorear, para você se aproximar cada vez mais de Deus, procurar se envolver com pessoas apaixonadas por Deus, loucos por Deus, apaixonados por Cristo, cheios do Espírito Santo, para que assim você seja contagiado, inflamado com isso também e se aproxime mais do Senhor, né? Oséias 4:6 também vai dizer que o meu povo perece por falta de conhecimento, porque fica no raso, aí perece, fica ali na superfície, fica na beiradinha, não se aprofunda. Então é preciso conhecer ao Senhor. Para amar é preciso conhecer. A gente ama, a gente quer conhecer mais, né? Quem ama, então, guarda os meus mandamentos. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas. O café, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. É com intensidade mesmo, é buscar isso com intensidade. E o segundo, semelhante a esse, então vamos para o segundo agora. O segundo mandamento semelhante a este é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, amar o teu próximo. Amar o próximo. Tem pessoas, né, que a gente ama com facilidade. E tem pessoas que nos desafiam no amor, né? Então, amar a Deus, às vezes, é mais fácil do que amar as pessoas. Amar a Deus é mais fácil do que amar as pessoas. Só que também não é possível a gente dizer que ama a Deus se não amarmos as pessoas. Isso está lá em 1 João, capítulo 4, verso 20. Vamos ler. 1 João, capítulo 4, verso 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Como pode amar a Deus que não vê, se não ama o seu irmão que vê? Olha, ele pegou pesado, né, João? O apóstolo João pegou pesado, mas é verdade. Então, como que eu posso afirmar que amo a Deus, se eu não enxergo, e não amo o meu irmão? Meu irmão, não. Meu irmão é muito difícil. E aí a gente fala assim, não, algumas pessoas eu até amo, mas não todas. Quando diz próximo, é todas as pessoas que a gente tem contato. Próximo, está próximo de mim. Todas as pessoas com quem eu tenho contato, eu devo amar. E aí a gente fala assim, não, mas tem algumas pessoas que não merecem amor, mas amor é mandamento, não é por merecimento. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, verso 43. Olha só que fantástico, né? Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu quem? Jesus. Jesus falou, mas eu lhes digo, amem os seus... Amem quem? E orem por aqueles que vos perseguem, para que venham a ser filhos do vosso Pai Celestial. Para que venham a ser filhos. Então, a gente quer ser filho? Tem que amar. Não tem como a gente falar que é filho de Deus e anda odiando os outros por aí. É uma condição. Para que sejam, amem. Amar quem? O meu próximo? O meu amigo? O inimigo também. O inimigo também. E aqui o amor é de forma prática. Porque ele fala assim, e orem. Eu preciso praticar. E orem por aqueles que vos perseguem. Coloca lá na sua oração. Abençoa, prospera, faz ser feliz, Senhor. Gente feliz é tão bom, né? Gente feliz faz a gente feliz, então que ele seja feliz, Senhor. Abençoa. Por quê? Por quê? Para que sejam filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele mesmo dá o seu exemplo. Ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos
e injustos. Se amarem aqueles que vos amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. Se saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai que está no céu. A gente consegue cumprir isso se não for cheio do Espírito Santo, se não for ali, na oração, falando, Senhor, me quebra, Senhor, tira o meu ego, Senhor, tira o meu eu, Senhor, me transforma em quem Tu és. Não tem outro caminho, é só amando a Deus acima de todas as coisas e tendo esse amor na prática, com tempo com Ele, com tempo na oração, com tempo na leitura bíblica, com tempo com Deus. Então, as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós amaremos com mais facilidade o nosso próximo quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas. Quando nós colocamos isso na prática, a gente consegue. Amém? 1 Coríntios, capítulo 13, novamente, e o verso 8, deixa eu achar aqui. 1 Coríntios, capítulo 13, a gente já sabe que fala do amor, mas o verso 8, na ARC, aliás, a Almeida Revista e Corrigida. A versão Almeida Revista e Corrigida vai dizer assim, o verso 8, o amor nunca falha. O amor nunca falha. Então, quando a gente não sabe o que fazer, o que faço? Será que eu esgano? Será que eu dou uma resposta à altura? Ame. O amor nunca falha. Nunca falha. O amor sempre dá certo. Se você amar, mas amar na prática. Amar de verdade. A semana passada nós falamos isso aqui, né? Que às vezes algumas pessoas vão para terapia, mas acham assim que só ir lá e falar, seus problemas acabaram, né? Que nem Então, não é assim. Não é assim. A pessoa precisa fazer de verdade. Ela precisa se comprometer. Precisa ser algo prático. E com Deus também é assim. Não é só, tá bom, vou lá, hein? Mas não sei. Tem que ser de verdade. E Ele sabe quando é de verdade. Né? Agora, amar ao próximo me trouxe o testemunho da nossa vida. Vou compartilhar aqui um pouquinho, só um pouquinho. Vou te expor um pouquinho, mas eu já te pedi e você deixou. Na célula, então vou compartilhar aqui também. Amar a Deus e ao próximo não é só um sentimento, lembra? É uma vivência, é uma ação, é algo dinâmico, é algo que requer atitude. Quando eu e o Cláudio nos conhecemos, ele era líder dos jovens da Igreja Quadrangular. E eu não conhecia muito bem a história dele, o histórico dele. A gente se apaixonou. Apaixonados. Jovens, ele tinha na época 20 anos, eu tinha 18? Não, um pouquinho antes. E eu era de menor, 16, a gente precisou esperar um pouco. E aí, ele me contou um pouco da história dele, o que ele tinha vivido. E ele perdeu o pai novinho, né, com 6 anos, e a mãe, querendo proteger os filhos, educar os filhos, às vezes batia e eles não gostavam. Então, ele e o irmão dele do meio, para a rua. Dormiam na rua, pediam coisas na rua, ficavam na rua, a mãe tinha que ir atrás, e era dispendioso, ia atrás dos filhos até encontrar. E ele se envolveu com drogas, né? Começou a usar drogas, até que conheceu o Senhor com 18 anos, e então ele se converteu. E ali se tornou o líder de jovens do Evangelho Quadrangular. E foi quando eu o conheci. Então, ele tinha de recém saído deste mundo, né? E nós nos casamos, eu tinha 18 e ele tinha 23 anos, quando nós nos casamos. E os nossos primeiros anos, pensa num turbilhão de problema, porque eu era a menina da igreja que desde os 6 anos ia para a igreja, que minha mãe aceitou Jesus num culto de tarde como esse aqui. Meu pai era alcoolista, ele fumava,
chorava, ele tinha uma úlcera no estômago, e quando ele aceitou Jesus, foi numa folga dele, a minha mãe levou ele num culto à tarde, eu estava na escola, quando eu cheguei, ele falou, filhinha, agora a nossa vida vai andar porque o papai aceitou Jesus. Eu chorei de alegria, nem sabia o que era, mas eu pensei, graças a Deus, vamos parar de brigar, né? Porque era briga e mais briga. Então, eles realmente pararam de brigar, meu pai parou de beber, parou de fumar e foi curado da úlcera. E aí começou a ser acompanhado por o irmão Benedito e a irmã Madalena, lá da Igreja Assembleia de Deus, que foram os discipuladores deles, e começaram a caminhar na fé. Quando eu conheci o Cláudio, então, eu era da igreja desde os 6 anos, né? E a gente teve muito problema no casamento, muito problema, porque eu achava que ia mudar ele, ele achava que ia me mudar. Depois, com muito custo, a gente descobriu que ninguém muda ninguém. Mas quando a Amanda era um bebezinho, eu estava grávida da Amanda, na verdade, o Cláudio teve recaída, né? E ele voltou a usar drogas. E na época ele usava maconha, cocaína, né? Quando era mais jovem, quando era ainda criança de rua, tal. Mas quando ele teve a recaída, ele foi para o crack. Então a nossa casa desmoronou. O emprego bom que ele tinha, que foi o emprego dele até o ano passado, ele perdeu. A empresa dispensou. Nós tínhamos um carro, tive que vender o carro, e nós estávamos morando numa casinha boa e alugada, né? E aí um dia ele me liga, ele fala assim, Simone, segue a sua vida porque eu não tenho mais jeito. Aí eu entreguei a casa e voltei para a casa dos meus pais, fui morar com os meus pais. E segui a minha vida, literalmente segui a minha vida. E eu lembro que depois de um ano, né, ele ficou assim, ó, da grossura do meu dedo. Sempre foi mais gordinho, né? Emagreceu, ficou da finura do meu dedo. Aí ele me procura e fala, Simone, vamos voltar? Eu falei, acho que não. Já estou seguindo minha vida, não quero voltar para esse sofrimento, né? Ele ainda na luta dele para sair das drogas. Eu falei, não, acho que não. Mas nós fomos numa igrejinha, né? Que a gente congregava, Assembleia de Deus. E aí, antes, né? Porque eu saí da igreja, ele saiu também. E aí, quando a gente foi lá naquela igrejinha, um quarteto estava cantando, Deus não abre mão de você, aonde você for, não te perde de vista. Aí eu falei, ai, que lindo, né? Deus não abre mão. E o pregador, que era um convidado que não conhecia a gente, ele falou, aquele casal lá atrás, Deus não abre mão de vocês. Aí aquilo ali foi uma virada de chave na nossa vida. Falou, então agora nós vamos embora, vamos lá, vamos avançar, né? E nós voltamos. Mas você acha que a gente se amava? Não. Eu não sentia mais nada por ele. E eu acredito que ele também não sentia mais nada por mim. A gente já estava em outra história. Não sentia mais nada por Deus. A gente foi para a igreja porque a gente sabia que aquilo ali era o caminho. A gente sabia que era a única coisa que poderia reverter a nossa história. Não tinha outra alternativa. Então, a gente ia para a igreja sem vontade de estar na igreja. A gente ia para a igreja para bocejar, para dormir dentro da igreja, porque a gente não tinha vontade de estar ali, não tinha mais paixão de estar ali. Mas eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor faz milagre, e o Senhor pode restaurar, restabelecer todas as coisas. E com muita insistência, a gente se tornou membro novamente da igreja, passamos a frequentar a igreja. E uma vez eu estava esperando o Cláudio, que ia me levar para casa, chegar do trabalho para me levar para casa, eu e uma amiga que tinha pedido carona. Aí, nada dele chegar. Deu 6, deu não sei o quê, e nada dele chegar. E aí eu falei, amiga, pode ir, porque deve ter acontecido alguma coisa. Eu já sabia, né, que poderia ter acontecido. Ele foi chegar no outro dia em casa, então ali ele teve aquele lapso, né, voltou a usar. E eu pensei, será que vale a pena isso aqui, Senhor? Meu Deus, onde que a gente vai chegar com isso aqui? Mas foi a única, né? Eu não lembro de outro lapso. Foi a única. Então, a gente não desistiu. Continuamos juntos e continuamos na fé. Daí, depois ele recebeu uma proposta para ir trabalhar no norte do estado do Paraná, em Maringá. A gente morava em Curitiba, fomos morar no norte do Paraná, em Maringá. E nunca mais teve recaída. Mas só ele sabe das guerras internas dele, né? E depois dali nós fomos para o Mato Grosso do Sul e estamos aqui pela graça de Deus. Pela misericórdia de Deus. E porque a gente sabia que era a coisa certa a ser feita.
Então, eu não sei qual é o obstáculo que você está achando hoje na sua vida. Qual é a intercorrência que está acontecendo na sua vida? Aonde estão os teus planos que Satanás tem feito para tentar te roubar da presença de Deus? Mas o Senhor te diz, Ele não abre mão de você. Ele não abre mão de você. Ele te trouxe aqui nesta tarde para te afirmar isso. Só que Ele quer prática. Vamos nos colocar em pé? Ele quer prática. É na prática, é ali no dia a dia, é na busca pela presença do Senhor. É dizendo, Senhor, eu também não abro mão, porque eu sei que o Senhor é a chave. O Senhor é tudo que eu preciso. Aleluia. O Senhor é aquele que preenche a minha alma. O Senhor é aquele que me satisfaz. Amados, eu voltei porque eu sabia que Deus era o único que poderia resolver. E porque eu queria viver isso que eu vivo hoje. De ver meu esposo na presença do Senhor. De estar aqui. Eu falei para o Senhor, Senhor, é uma honra poder falar a Tua palavra nesta tarde. É uma honra. Quando o Cláudio falou, o que você tem para agradecer? Eu falei, meu Deus, quanta coisa a gente tem para agradecer, Senhor. Por estarmos aqui. Por nossos filhos serem criados no caminho do Senhor. Porque o Senhor, foi o Senhor, frustrou os planos de Satanás. Quando a gente canta, irmãos, que Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, a gente precisa crer que Ele faz isso de fato. Eu creio porque Ele fez isso na minha vida, na minha família, na minha história. Ele escreveu uma história linda para a gente. Ele escreveu os planos dEle para nós. É fácil? Não, não é. Mas você precisa desejar isso ardentemente. E não só com o sentimento, porque eu já não sentia nada, o Cláudio já não sentia nada. A gente fez porque era a ação, era o amor na prática. Amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Coloca intensidade nisso. Coloca intensidade nisso. Sai deste lugar de qualquer coisa serve, de qualquer jeito tá bom, de qualquer jeito eu aceito. Não, o Senhor quer de toda a tua intensidade. É isso que o Senhor quer. E eu gostaria de orar por você que está sentindo dificuldade nisso. Talvez você quer, mas não quer muito. O Senhor quer colocar, como o Cláudio dizia, gás em você. Ele quer injetar energia em você. Precisa ser prático. Vem aqui na frente, vamos orar por isso. Venha cá. Eu creio no poder da oração. Eu creio que o Senhor está movendo aqui. Eu creio que o Senhor está fazendo coisas maravilhosas. Creio que milagres estão acontecendo. Eu creio que quando sai da nossa condição de fazer, o Senhor entra em ação, o milagre acontece. E fica lindo quando Ele age. É maravilhoso quando Ele faz. Então, João capítulo 14, verso 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedecem, esse é o que me ama. Mandamento primeiro, principal, o maior mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo mandamento, não é escolha, é mandamento: amar ao próximo como a ti mesmo. E isso não é sentimento, é amor na prática. Eu amo, eu cuido, eu zelo, eu oferto, eu faço o que o Espírito Santo me manda fazer, porque eu cumpro os mandamentos. Com a gente cumprindo esses dois mandamentos, dois principais, e o maior mandamento, amar a Deus, os outros mandamentos ficam até mais fáceis de fazer. Eu não vou adulterar, eu não vou mentir, eu não vou cobiçar, eu não vou roubar, eu não vou matar. Por quê? Porque eu amo a Deus e amo ao meu próximo. Os outros se cumprem. Então, que o Senhor venha nos fortalecer nesses dois mandamentos. Eu quero pedir às obreiras para estarem ungindo os nossos irmãos, para
para que este amor que flui do coração do Pai, que é o próprio amor, venha ser transbordado para as nossas vidas, que nós possamos amar a Deus na prática, buscando esse condicionamento do nosso ser, a busca pelo Senhor, todos os dias, Senhor, eu quero a Tua palavra no meu coração todos os dias, Senhor, eu quero tempo contigo todos os dias, eu quero que o Senhor ocupe a minha mente, o meu ser, eu quero que o Senhor seja prioridade, eu quero que o Senhor seja de fato o meu Deus, amado Senhor, amém? E quero amar também o meu próximo, aquele que me desafia no amor, aquele que é difícil amar, eu quero amar, Senhor. Senhor, eis aqui os teus filhos, Pai. Senhor, nós estamos na busca por agradar o teu coração, nós estamos na busca da obediência, nós sabemos que há poder na obediência, Senhor, porque o Senhor disse: amardes, guardareis os meus mandamentos, e o Pai o amará, e eu também o amarei, e me manifestarei a Ele, e me revelarei a Ele. Senhor, nós cremos que o Senhor se revelará a nós, quando cumprimos os teus mandamentos, nós cremos que o Senhor se manifestará a nós, e através das nossas vidas, quando nós praticarmos os teus mandamentos, Senhor, o Senhor mesmo disse: os meus mandamentos não são pesados. Senhor, nós cremos na tua palavra e nós queremos cumpri-la, mas às vezes, Senhor, a nossa alma grita, as nossas sensações gritam, e nós não queremos amar, é difícil amar as pessoas. Senhor, nos ajuda nesta missão, nos ajuda a cumprirmos este mandamento na prática, de forma verdadeira, nos ajuda a amarmos aqueles que nos desafiam no amor, aqueles que são difíceis a amar, aqueles, Senhor querido, que nos causam prejuízo, nos ajuda a amarmos e orarmos por eles, Senhor, para que assim possamos estar cumprindo a tua palavra e vemos os benefícios, o poder da obediência. Senhor, eu te peço, renova nossa mente no amor, dá-nos estratégia para amarmos, Senhor, dá-nos estratégia para amarmos, Senhor, dá-nos estratégia e ajuda a amarmos, Senhor, a Ti, acima de todas as coisas, acima de todas as coisas, e amarmos, como diz o apóstolo João, não apenas em palavras, mas na prática, orando, lendo a Tua palavra, tendo paixão pela Tua presença, paixão de estar contigo, te buscando com intensidade. É o que nós oramos em nome de Jesus, te rendemos graça. Amém? Amém? Amados, agora, presta atenção, o Senhor vai te dar oportunidade. Ele vai te dar oportunidade para você pôr em prática aquilo que Ele falou conosco aqui hoje. Eu não sei como que vai ser, talvez alguém que vai te desafiar assim, nesse sentido de amar, e aí você lembra dessa palavra, fala: eu vou amar, na prática, amém? Ele vai te desafiar também, se você o ama verdadeiramente, se você o ama em primeiro lugar, vai vir coisas para você fazer, você vai dizer: não, agora é meu tempo com Deus, meus 10 minutinhos com Deus e eu vou ficar aqui com Ele, amém? E vai aumentando esse tempo, amor na prática, amém?